Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma das principais ferramentas do método de Singapura que ajuda as crianças na resolução de exercícios. Se trata da modelagem com barras, ou em inglês bar model. Você veja, o método de Singapura ele é amplamente conhecido por ser um método que ajuda principalmente aquelas crianças que têm mais dificuldade com matemática. Todo o método ele foi construído para isso, mas dentro do método a ferramenta que mais ajuda principalmente na interpretação de enunciados é o bar model, a modelagem com barras. Então, se o seu filho ele tem dificuldade com interpretação de problemas de matemática, ou se os seus alunos na sua escola, você é um professor, tem esse problema, talvez esse vídeo seja particularmente útil para você. A modelagem com barras é bastante simples, trata-se simplesmente de, dado um determinado problema, um determinado enunciado, você representar o que está ocorrendo ali com diagramas, que nada mais são do que pequenos retângulos, tá bom? Então, para ficar mais fácil mostrar e explicar como se usa e o que é a ferramenta, vamos direto ao exercício. E aí eu vou poder mostrar devidamente como se aplica. Então suponhamos um exercício indicado para crianças entre 9 a 10 anos de idade. Uma situação concreta. Uma cozinheira colocou um pouco de farinha num prato e pesou o conjunto, 190 gramas. Em seguida, pegou um prato idêntico e colocou 4 vezes mais farinha, e pesou o conjunto, 340 gramas. Quanto pesa o prato? E apenas o prato? Então aqui nós temos um enunciado. Esse enunciado ele precisa ser interpretado pela criança. E como esse enunciado precisa ser interpretado, nós podemos usar aqui a modelagem com barras. Da seguinte forma, tá? Nós temos uma situação inicial. Essa situação inicial, nós temos um prato com um pouco de farinha, tá? Vamos representar isso com um diagrama. E esse diagrama, como eu disse, nada mais é do que o uso de pequenas barrinhas retangulares. Tá? Então nós podemos fazer da seguinte forma. Tá? Nós temos um prato e um pouco de farinha, de tal forma que isso pesa 190 gramas. Em seguida, nós temos uma segunda situação, tá? Que é o mesmo prato, um prato idêntico, com 4 vezes mais farinha. E nós precisamos representar isso também com barrinhas. Você já consegue imaginar como ficará essa representação? Nós podemos fazer da seguinte forma. O mesmo prato. E agora nós vamos ter 4 vezes mais farinha. De tal forma que vai ficar mais ou menos assim. E esse conjunto pesa 340 gramas. Então o desafio para a criança aqui é descobrir o peso do prato. Tá? Para resolver essa questão, ela precisa visualizar. Tá? Visualizar o quê? Visualizar que a primeira representação está contida dentro da segunda. Tá? Aqui reside o desafio. Se a criança percebe que os 190 gramas da primeira representação estão contidos dentro da segunda, então ela percebe que esse conjunto que pesa 340 gramas, ele na verdade pesa 190 mais alguma coisa. Então, o peso desses 3 montantes de farinha será 340 menos 190, que será 150 gramas. Como nós temos 3 montantes de farinha, nós faremos 150 gramas divididos por 3, que é igual a 50 gramas. E assim a gente descobre que cada montante de farinha tem 50 gramas. De tal forma que, por uma subtração simples, a criança vai descobrir que o prato pesa 140 gramas. E essa será a resposta da questão. Tá? Mas de que forma isso realmente ajuda? Né? O que há de tão bom nisso daqui? O que há de bom nisso é o seguinte. Você veja, nós estamos lidando com um sistema de equação. Tá? Só que isso não foi resolvido de forma algébrica. Porque geralmente na escola, como é que a gente aprende isso? Do enunciado, a gente já pula direto para um sistema de equações. Tá? E como ficaria esse sistema de equações se fosse para a gente ir direto para a álgebra? Seria assim. Uma cozinheira então coloca um pouco de farinha num prato. Então, se o prato é x, um pouco de farinha é y, isso é 190. Na segunda situação, nós temos o mesmo prato x, mas nós temos 4 vezes mais farinha. Isso é 340. Então a criança precisaria resolver esse sistema de equação. Tá bom? Então, gente, aqui nós estamos no abstrato. E na modelagem com barras, nós estamos
trabalhando com uma representação, que é um estágio pictórico. Tá? Então isso é o legal da modelagem com barras. A modelagem com barras, ela antecede a álgebra abstrata dos sistemas de equação. Então ela é um treino para a álgebra. Tá? Então o método de Singapura, ele sempre trabalha com o concreto, pictórico e abstrato. E a modelagem com barras é o trabalho pictórico que antecede a álgebra, tá? E que treina a criança na resolução de sistemas de equações mais complexos, equações que ela vai ter que trabalhar mais para frente. Então eu propus um exercício para crianças de 9 a 10 anos de idade apenas a título de exemplo, porque na verdade a modelagem com barras é uma parte muito importante do método e as crianças vão ver isso durante todo o ciclo básico, desde os 6 anos até os 11. Tá? Então, dizem, né, que em Singapura eles se gabam porque lá todas as crianças sabem number bonds e sabem modelagem com barras. Também dizem que se você tiver a oportunidade de pegar os exames internacionais de matemática, você identifica facilmente os que são de Singapura porque você vê as barrinhas desenhadas. Quer dizer, os alunos eles usam muito essa ferramenta de modelagem com barras. E se você tiver a oportunidade de assistir uma aula de matemática de Singapura, você vai ver que quando o professor trabalha com modelagem de barras, ele sempre pergunta assim para as crianças: você consegue ver? Você consegue visualizar em sua cabeça? Você consegue imaginar? Então, o treino de modelagem com barras é um treino do imaginário da criança. Tá? Não se trata necessariamente de fazer com que a criança atinja a resposta correta, tá? Mas sim de treinar a capacidade dela de visualizar situações. Tá? Tanto que, segundo o método, uma criança está bem em modelagem com barras quando ela consegue visualizar uma representação dentro da outra. Tá bom? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Tá bom? Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, pode também deixar um comentário aqui que eu vou responder. Se ficaram dúvidas também, por favor, deixe, tá ok? Que eu farei questão de responder. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.